Decidido. O assunto que nos foi proposto ministrar na tarde de hoje é extremamente importante: o arminianismo e a mecânica da salvação no protestantismo. Isso porque nós, assembleanos, somos arminianos, amém? Somos arminianos. O arminianismo faz parte da nossa identidade teológica e denominacional. Porém, devido a um movimento surgido nos últimos anos nos Estados Unidos chamado neocalvinismo, nós encontramos nos últimos anos um ressurgimento do calvinismo no meio evangélico, e isso inclusive afetou a nossa denominação. Claro que ainda é uma coisa incipiente, porém é algo que merece a nossa atenção, porque nós começamos a saber de irmãos que, infelizmente, começaram a ensinar esse tipo de compreensão da mecânica da salvação em seminários teológicos de nossa denominação, em cultos de ensino, em reuniões onde a palavra de Deus estava sendo ministrada. Em alguns lugares, inclusive, tem havido conflitos por causa disso. Eu já soube de igrejas, por exemplo, no sul de Minas, que obreiros saíram da igreja e foram para outra por causa disso, enfim. E, examinando a história da nossa denominação, nós percebemos que isso já aconteceu lá atrás, nos anos 30, prazer revê-lo, nós vemos já alguns pastores assembleanos que foram fascinados pelo calvinismo, inclusive um deles tinha sido membro da mesa diretora da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus de 1930, Manuel Higino de Souza, que inclusive é autor de um dos hinos da harpa cristã. Ele, seu irmão Luiz Higino e mais 3 pastores, ao todo 5 pastores da Assembleia de Deus, acabaram abraçando o calvinismo. E eles foram excluídos da Assembleia de Deus por causa disso, excluídos da Convenção Geral. Niels Kasberg, missionário, que foi pastor em Recife, foi pastor em São Cristóvão, foi pastor em outras regiões do Brasil também, missionário escandinavo, foi o missionário que tomou para si a responsabilidade de, no órgão oficial da denominação, o Mensageiro da Paz, que havia sido criado no ano de 1930, fundindo os 2 jornais que haviam nas Assembleias de Deus, na região do hemisfério norte do Brasil, vamos dizer assim. Na parte norte do Brasil nós tínhamos o jornal Boa Semente, e na parte sul do Brasil nós tínhamos, sudeste e sul, nós tínhamos o Som Alegre. Samuel Nistron é quem estava à frente do Boa Semente, que havia sido fundado por Gunnar Wingren quando ele estava em Belém do Pará, e Gunnar Wingren estava à frente do Som Alegre. Esses 2 foram fundidos, conforme decisão da Convenção Geral de 1930, para formar o jornal Mensageiro da Paz. E no início dos anos 30, nós encontramos 3 artigos em série do Niels Kasberg, desculpe o termo, descendo a lenha no calvinismo e combatendo isso, e esses pastores depois acabaram, 4 deles voltando, se arrependeram e voltando para a Assembleia de Deus, e terminaram na Assembleia de Deus. Mas um deles permaneceu fora e fundou a Assembleia de Cristo, que existe até hoje lá na região Nordeste. Não é um trabalho grande, mas existe até hoje lá na região Nordeste, surgiu lá no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos, durante a trajetória de existência da nossa denominação, vários artigos publicados em nossos periódicos, lições de escola dominical, onde foi afirmada sempre a posição arminiana. Temos, por exemplo, uma lição de escola dominical no ano de 1971, escrita pelo missionário Lawrence Olson, em que ele fala sobre calvinismo, arminianismo, luteranismo. É interessante que ele faz essa distinção, porque muitas pessoas falam da mecânica da salvação como só tendo 2 correntes, o calvinismo e o arminianismo dentro do protestantismo. Mas, na verdade, nós temos 3. Nós temos o luteranismo, que é um meio termo entre o calvinismo e o arminianismo, e que está mais próximo do arminianismo do que o calvinismo, embora no início Lutero já era mais calvinista do que o próprio Calvino, mas depois, na maturidade, já na velhice, ele mudou suas posições, mudou alguns dos seus pontos em relação a esse assunto. Pois bem, e lá ele afirma, ele assevera, ele explica o que é luteranismo, o que é calvinismo, o que é arminianismo, e diz: nós, assembleanos, somos arminianos. Nós sempre fomos.
Mas, como eu disse, assim como qualquer outra moda teológica, modismo que surge nos Estados Unidos, que acaba reverberando aqui no Brasil, não foi diferente com esse movimento chamado neocalvinista, que acabou influenciando alguns irmãos, alguns pregadores, autores calvinistas se tornaram célebres nos últimos anos lá na América, e nós vemos isso reverberando também aqui no Brasil. Inclusive eventos que os nossos irmãos tradicionais calvinistas promoviam, que já existem há muitos anos, que eram pequenos, de repente começaram a encher, a ficar enormes, e eles mesmos afirmam que é porque muitos assembleanos começaram a encher esses eventos e a comprar muitos livros dessas editoras, que de repente começaram a crescer mais ainda por causa dessa aproximação dos pentecostais em relação ao ensino calvinista. Por isso, portanto, este tema é importantíssimo para reafirmar, para deixar claro que, afinal de contas, nós somos arminianos e o que é o arminianismo? Porque eu acho que uma das grandes razões pelas quais muitos assembleanos têm se aproximado do calvinismo é o desconhecimento da doutrina arminiana. Porque, na verdade, nós somos arminianos, mas geralmente todos os artigos que se publicavam sobre esse assunto eram mais para combater o calvinismo do que para explicar o que ensina o arminianismo. De maneira que muitos irmãos às vezes confundiam até arminianismo com semipelagianismo. Daí a importância de nós estarmos falando sobre esse importante assunto. Afinal de contas, o que é o arminianismo e por que nós somos arminianos?